Então, esse é o entendimento tradicional, meus amigos, que acontece no controle difuso. Existe uma corrente, como eu disse para vocês, liderada pelo ministro Gilmar Mendes. Esse entendimento não cai em prova, tá? Porque não é algo consolidado. Mas é interessante que vocês saibam que vocês têm essa informação. Então, o que vai cair na prova é isso que eu mencionei agora. Mas o ministro Gilmar Mendes começou a plantar ali uma semente, fruto principalmente dos seus estudos de direito constitucional na Alemanha, entendendo também da seguinte maneira: que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, já no controle difuso, aquela decisão também teria efeitos erga omnes. E o Senado daria apenas publicidade a uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então esse é um novo entendimento, não está consolidado. O que tem sido cobrado em prova, inclusive esse ano, que nós vimos na primeira prova, na prova objetiva, é o entendimento tradicional. Então, repito, qual é o entendimento tradicional? O Supremo Tribunal Federal, quando decide a questão no controle difuso, a sua decisão vale apenas entre as partes envolvidas. Para você conseguir eficácia erga omnes, você precisa da participação do Senado. Artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Só entender se vale também para o controle difuso aquela possibilidade do STF decidir dar efeitos ex nunc só. Nesse caso, nós não encontramos uma previsão expressa a respeito dessa questão, né, desse ponto, em relação aos efeitos. Então, normalmente, já que diz respeito apenas a ambas as partes envolvidas, autor e réu, então seriam efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Agora, se você partir para uma nova interpretação nos moldes daquilo que é compreendido pelo Gilmar Mendes, você talvez pudesse adotar outros efeitos, outros aspectos. Mas daí a gente já está indo para um outro campo que não seria interessante agora. Mas, se nós futuramente compreendemos desta maneira, daí é uma outra história. Mas vocês vão passar antes disso no exame da ordem, então não vão precisar esquentar a cabeça. Agora nós vamos estudar essas peças específicas do controle concentrado. Vamos estudar aqui a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Primeiro vamos limpar aqui o quadro um pouco. Primeiro nós vamos tratar de ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Vejam, aqui comigo vocês não terão necessariamente uma preocupação em termos de forma a respeito de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento do preceito fundamental. Principalmente porque não tem nada aqui de especial em relação à petição inicial. Vocês vão estudar a Lei 98, 68 e 99. Vocês vão estudar, por exemplo, o artigo 3º, que fala o que deve conter a petição inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Tá? Agora, eu não vou me preocupar com a petição inicial, o formato e assim por diante, porque vocês vão ter aquela aula depois, mais tarde, do processo civil, a respeito dessa matéria. Tá? A minha preocupação é que vocês leiam a lei e compreendam as hipóteses que nós podemos utilizar a ação direta de inconstitucionalidade. Repito, não tem nada diferente de uma petição inicial. Tá? Lógico, o cuidado que você tem que ter é na apresentação da matéria e principalmente depois em relação ao pedido. Porque aqui a questão principal é afastar do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo que você entende inconstitucional.
Mas fora isso, não tem nada diferente. Você pode, inclusive, entrar com uma medida cautelar, pedindo daí até em limine ali uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que já surta, inclusive, alguns efeitos, afastando temporariamente, pelo menos, uma lei ou um ato normativo, algo que tenha alterado ali uma situação na sociedade. Só que lembre-se que ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, antes de tudo, são processos objetivos. Nós não estamos analisando um caso concreto. Normalmente, nós analisamos em abstrato. Por isso que é um processo objetivo. Não existem partes reais envolvidas aqui nessa questão. Tá? E a ação direta de inconstitucionalidade está prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Se vocês me permitem, vou tomar a liberdade de ler para a gente ganhar mais tempo, para nós valorizarmos aqui o tempo em sala de aula. Então diz o artigo 102, inciso 1º, a linha A. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Então nós vamos encontrar aqui 3 modalidades de ação direta de inconstitucionalidade. Todas elas caem em prova. 3 modalidades de ação direta de inconstitucionalidade. Nós vamos encontrar uma ação direta de inconstitucionalidade genérica, uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Três tipos de ação direta de inconstitucionalidade. A que é mais frequente, aquela que mais cai em prova, é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. A ação direta de inconstitucionalidade genérica. Essa é a mais frequente em prova. Então veja, já que é um controle concentrado, você provoca diretamente o órgão de cúpula do Poder Judiciário. E você vai trazer como questão principal analisar em abstrato uma lei, um ato normativo que esteja ofendendo a Constituição Federal e coloque em risco o sistema jurídico. Bom, primeira coisa que nós temos que saber aqui, o que pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade genérica? Que tipo de instrumento pode ser objeto? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, tem que ser uma lei em sentido material. Primeira coisa que nós temos que lembrar a respeito de uma ação direta de inconstitucionalidade genérica. Tem que ser uma lei em sentido material. O que significa uma lei em sentido material? Significa, antes de tudo, que é um instrumento que tem como conteúdo um ato geral e abstrato. Ato geral e abstrato. O que significa um ato geral? Significa que incide em relação a todas as pessoas dentro de um território. E o que é um ato abstrato? É apenas uma hipótese prevista no ordenamento jurídico. É algo que pode vir a acontecer no futuro. Então tem que ser uma lei em sentido material para passar pelo crivo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, esta lei em sentido material tem que ter como fundamento de validade direto, imediato, o texto constitucional. A Constituição tem que ser o fundamento de validade direto desta lei em sentido material. Pode ser uma emenda à Constituição? Pode. Nós sabemos que o resultado do poder constituinte derivado
tem que respeitar a Constituição Federal, materialmente e formalmente.